Vamos iniciar essa reunião maravilhosa, glorificando ao Senhor pela vida dos irmãos e das irmãs, louvando a Deus pela vida do professor, pela vida do nosso irmão Alvaci, João Carlos, a irmã Jacira, o Márcio, o Marlon, o irmão Alexandro. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos orar para iniciar mais uma jornada desse Isso. estudo maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu é fiel. Tu não tens sido fiel, o Senhor é fiel. Eu te glorifico porque tu tem cuidado de nós, tem nos dado graça, paz, perseverança, tem nos perdoado nossas falhas, nossas transgressões. Te louvamos, Senhor, por mais um episódio, né, desse estudo maravilhoso do livro de Marcos. Iremos Amém, falar Jesus. de coisas importantes hoje aqui, que possamos glorificar o teu nome, a bênção já chegou em nossas vidas, porque nós estamos vivos. Te louvamos com saúde. Usa o professor mais uma vez, usa os que irão falar, toma conta dessa reunião. Nós te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Professor, eu vou fazer uma leitura breve Sim. e logo após o senhor vem com a vem com a vamos lá. O tema é o tema é Jesus faz bem todas as coisas, baseado no texto de Marcos 7, 31 ao 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade. Pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos no ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas. Faz o surdo ouvir e os mudos falar. Aprofundamento. Esse trecho tem ligações com várias passagens de Marcos. Em primeiro lugar, com o episódio anterior, de Marcos 7, 24 ao 30, pois ainda estamos no território pagão. Jesus não se encontra mais na terra da mulher sábia, mas na Decápole, ou seja, no lado oriental do Mar da Galileia e do Jordão, onde já estivera anteriormente em Marcos 5, 1. Continuamos, portanto, em terra de não-judeus. Por isso, esse episódio se une ao de Marcos 5, de 1 ao 20. Sem pretender resposta exata, pode-se perguntar se a fama de Jesus nessa região não é devida àquele homem que tinha sido possuído por legião, em Marcos 5, 20. De fato, no trecho que estamos aprofundando, não se diz quem é o grupo protagonista que, pedindo a cura, apresenta a Jesus o homem mudo e gago, e depois espalha a notícia, fazendo declarações importantes a respeito de quem é Jesus. Mais uma vez, temos o fenômeno da ausência dos discípulos, e esse detalhe reforça a pergunta: quem é o discípulo de Jesus? A resposta deve ser procurada olhando para o homem que vai ser curado. É para o grupo protagonista que interagem na cena. O fato de ser território não judeu tem muito a ver com a questão do puro e do impuro, como já foi sublinhado várias vezes. Nessa perspectiva, tocando um impuro, Jesus se contaminaria. O episódio se une também a Marcos 8, 22 ao 26, última ceia da subida da montanha, e temos, assim, a importante concentração de situações: surdez, mudez e cegueira curada para o segmento de Jesus.
Marcos 8, 22 ao 26, por sua vez, se une a Marcos 10, 46 ao 52, a cura do cego de Jericó, trecho altamente importante nas perspectivas do segmento em Marcos, como veremos. De modo sutil, esse trecho se une também ao episódio de Marcos 6, 30 ao 44, a partilha dos pães. Em Marcos 6, 41 e Marcos 7, 34, se encontra a expressão olhou para o céu. São as únicas vezes em Marcos. E, em ambos os casos, temos uma referência ao projeto de Deus, que quer vida plena para todos. Gênesis 1. Há ainda ligação com o episódio de Marcos 9, 14 e 29, pois em ambos os casos nota-se a presença de um surdo que fala com dificuldade, Marcos 7, 32, ou é mudo, Marcos 9, 25. Mas no episódio de Marcos 9, 14 e 29, o fato é atribuído a um espírito impuro, o que não acontece aqui. Jesus executa vários gestos, cujo significado às vezes nos escapa, com o homem afasta-se da multidão, compare Marcos 1, 35. Põe os dedos no ouvido dele, cospe, toca com a sua saliva a língua desse homem. Naquela cultura, acreditava-se que a saliva fosse terapêutica. Olha para o céu, compare com Marcos 6,41. Suspira e fala. Nota-se um detalhe. São 7 ações e a 7ª culmina na fala de Jesus, efatá, verbo semítico que quer dizer abra-se. A ligação com a fala de Javé, em Gênesis 1, fala criadora que põe fim ao caos, é evidente. A fala de Jesus, mais que os seus gestos, às vezes incompreensíveis, é determinante para a superação do problema. E a exclamação das pessoas no final reforça a ideia de que esse texto está fortemente ligado ao primeiro capítulo da Bíblia. O suspiro ou gemido de Jesus, conforme o texto grego, é gesto único nos 4 evangelhos e faz pensar no gemido dos hebreus sob o peso do novo faraó do Egito. Êxodo 2, 23. Já foi suficiente sublinhada a prioridade dos ouvidos nos toques de Jesus e na cura que se segue. Do ponto de vista do discipulado, isso quer ressaltar a precedência da escuta sobre a fala, fazendo a segunda depender da primeira. Mesmo assim, a todos Jesus recomenda silêncio quanto ao acontecido, mas não é obedecido, como vimos no caso do leproso curado, em Marcos 1, 45. O motivo desse silêncio também já foi salientado anteriormente. É oportuno recordar que estamos em terras estrangeiras. Aquilo que vale para os judeus vale também para os pagãos. O silêncio exigido por Jesus não é respeitado. O efeito é contrário. Quanto mais é exigido, mais é transgredido, como em Marcos 1, 45. O resultado disso é a constatação de que Jesus faz bem todas as coisas. Esse detalhe é extremamente importante do plano de Marcos. Já vimos em Marcos 3,14 a ligação desse evangelho com o começo do Gênesis. Agora, o tema retorna com a referência às coisas bem feitas. Sabe-se que, no primeiro relato da criação, por 7 vezes repete-se a expressão é Deus, e Deus viu que era boa. Muito bom. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Solta logo à vista o objetivo do relato, respondendo à pergunta fundamental de Marcos. Jesus inicia a nova criação em que todas as coisas são boas e bem feitas. Com isso, o reino está se aproximando sempre mais, e isso constitui boa notícia, não só para os judeus, mas também para os pagãos. Levítico 14, 19 proibia amaldiçoar o surdo. Atribuía-se à maldição certo poder mágico. O surdo, não podendo ouvi-la e exorcizá-la, tornava-se vítima dela. A maldição pegava mesmo. A cena mostra o contraste entre a impotência da velha legislação acerca desse fato e a absoluta novidade libertadora da ação de Jesus. Doravante, esse homem pode interagir escutando o que os outros dizem e contribuindo com a sua própria fala. E a primeira coisa que ouve é o elogio que as pessoas fazem das palavras e ações de Jesus. Sua fala fica subtendida com sabor de testemunho. Compare com Marcos 5:20. A expressão faz os surdos ouvir os mudos falar recorda Isaías 35, 5 ao 6. Promessa de vida plena após a superação das dominações. Posteriormente, essa promessa foi projetada para os dias da chegada de Messias.
Em Marcos 1,15, Jesus afirma que esse tempo de expectativa terminou e o elogio dos pagãos o confirma. Amém? Professor, por gentileza. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje é o nosso 26º passo nessa caminhada do Evangelho segundo Marcos, a nossa catequese. Texto curto, mas muito profundo na sua composição. Talvez ele seja um dos textos mais belamente estruturados que nós temos no Evangelho segundo Marcos. É um assunto aí que o irmão João gosta muito, né? Que é a estrutura do Evangelho de Marcos, né? Como que Marcos constrói essas narrativas. A primeira questão que a gente aborda aqui é o seguinte: esse homem não tem nome. Então ele é um personagem, como o Marlon fala pra gente, né? Ele é um ator referencial. Ele é alguém que é uma figura representativa no Evangelho. Então, quando a gente olha uma história como essa de alguém que não tem um nome específico, esse ator bíblico ou esse ator do relato evangélico, ele é um personagem que serve para mostrar algo, que serve como um modelo. E o que ele quer mostrar? Quem ele representa, né? Nessa história? Ele representa o discípulo de Jesus. Por isso que esse texto ele é muito bem elaborado, ele é muito bem criado, ele é de uma beleza muito significativa, é uma coisa que chama muita atenção quando você começa a estudar e verificar toda essa composição. Esse comentário que o irmão Isaías leu, ele é muito bem feito também. O autor aqui do nosso trabalho, do nosso texto, ele consegue captar ali todas essas relações, sejam as relações internas do texto, que é esse texto dentro do Evangelho segundo Marcos, como também de toda a Escritura Sagrada, principalmente, claro, se é o primeiro Evangelho a ser escrito, principalmente com os relatos do Primeiro Testamento. E aqui ele sugere em especial o Pentateuco, que é, no caso, os 5 primeiros livros, mais especificamente, no nosso caso, Gênesis e Êxodo. Então, eu vou aqui fazer a leitura com algumas explicações, e aí depois eu vou passar para vocês, para os comentários, para sugestões, críticas e aprofundamentos de vocês, e chamar atenção para essa beleza que esse texto traz. O que a gente pode aproveitar, né? Como a gente pode fazer essa leitura trazendo para os nossos dias. Então, ele é muito, como eu falei, ele é muito bem elaborado, então cada palavra ela ganha um sentido aqui, né? Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Então você vê que Jesus ele está em uma caminhada itinerante. A questão geográfica ela é importante nesse contexto, em função de ele não estar naquelas proximidades aonde ele se figurava. Ele está fazendo esse transporte, ele tá fazendo essa transposição. Né? Ele sai dessa região, que é uma região difícil, ele vai passar por Sidônia até o Mar da Galileia. Então, vocês sabem que esses locais por onde ele passou, aconteceram ali eventos muito importantes no Evangelho segundo Marcos, mas ele vai sempre para o Mar da Galileia. Ou seja, toda essa rotina ela é interessante. Por quê? Porque isso aqui é um ato contínuo no Evangelho segundo Marcos. Tanto é que no final, qual que vai ser a designação neste evangelho? Que os discípulos devem encontrar Jesus lá na Galileia. Então é sempre isso, é um itinerário que ele faz de libertação voltando para a Galileia. É sempre isso. E os discípulos, eles são convidados, né? Há uma ordenação, melhor dizendo, para que eles também façam isso. Então eles estão aprendendo com Jesus. É um texto também, conforme o nosso estudo chama, né, de catequético. É uma catequese, é um ensino para os discípulos. Devem caminhar por todas as regiões,
culminando lá na Galiléia. Ok. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. É interessante porque parece que existe algo ilícito aqui, né? Eles já pedem para que Jesus coloque as mãos, ou a mão sobre ele. É claro que ele não poderia fazer isso diante das questões ritualísticas, né? Mas o que o texto está mostrando? Já há um conhecimento sobre Jesus. Vocês percebem aqui que aqui nesse texto em especial não há nenhuma preocupação com as perseguições religiosas. Vocês percebem que aqui não tem nenhuma ênfase de conflito, embora esse evangelho esteja repleto de conflitos. Eu deixo como uma sugestão de leitura um livro que a editora Paulus lançou recentemente sobre essa chave de leitura no Evangelho segundo Marcos. O João que vai gostar disso. É um livro da Paulus que fala sobre a chave de leitura desse evangelho. É só conflitos. É Jesus e os conflitos em Marcos. Né? A gente vê isso bem claramente lá nos primeiros capítulos, onde tem uma escalada, né, desses conflitos, e ao longo desse evangelho também. Mas aqui nesse texto, vocês percebam que não tem essa questão do conflito. É interessante isso. Porque ele está numa região, ele está atravessando essa região, né? E a fama de Jesus ela já é consolidada. Ele é um homem que pode colocar a mão numa pessoa que tem essa característica de enfermidade. Olha que interessante. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. O que é essa chave de leitura? O que esse texto diz? É um texto catequético. Quando que Jesus ele tira alguém da multidão e tem um particular com essa pessoa? Quando ela é um discípulo. Então, esse texto, como eu disse, ele tem essa figura representativa. Esse ator aqui, ele tem essa representação do discípulo. Então, Jesus tira ele da multidão. Porque Jesus ele já curou pessoas na multidão. E esses detalhes nos evangelhos não são à toa. Essas construções aqui, elas têm um objetivo. Então, ele afasta para longe da multidão, né? E em seguida, vê, é sempre assim, saiu da multidão, tem um ato. Em seguida, pôs os dedos no ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Algo bem característico daquele tempo, que se talvez fosse feito nos nossos dias, nós estranharíamos. Mas como o texto foi bem lido e explicado aí, que o irmão Isaías leu, o que ele diz? Era como se fosse um processo, um ritual terapêutico que era feito. Então veja, o toque de Jesus, com toda a sua terapia, ele é um toque sanador, curador. Então a primeira coisa que é rompida aqui são esses rituais que havia. Então Jesus ele toca, ele cospe e toca nessa saliva, toca a saliva na língua desse homem. Então Jesus, o que o texto faz? Mostra, o Jesus ele ataca de maneira bem objetiva o problema. Ele sempre vai atacar o problema. Ele sempre vai trabalhar o problema na vida do discípulo, sempre. Depois, sempre a sequência de Jesus, né? Ele olhou para o céu, suspirou, como foi bem dito aí, essa palavra só vai ser encontrada em Marcos, e disse, Efatá, que quer dizer abras. Imediatamente, olha o advérbio que sempre tem em Marcos, né? Os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. O que isso representa no discipulado? Se esse homem é um ator que representa o discípulo. Nós temos que ter, no encontro com Jesus, isso. Os nossos ouvidos, eles precisam ser abertos para que a gente possa ouvir Jesus. E depois, a nossa língua precisa ser curada. A nossa língua precisa ser liberada para que a gente possa falar sem dificuldades acerca de Jesus. Então veja que processo interessante, né? Ouvir e falar. O discípulo ele precisa primeiro ouvir o comando de Jesus e depois falar. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. E essa é uma desobediência bonita do evangelho, né?
A gente sempre vê isso, a gente já estudou essa questão do silêncio marcano, né? Esse silêncio messiânico que tem em Marcos. Quando Jesus ele ordena o silêncio e o silêncio não ocorre, isso mostra que está tendo uma liberalidade, que as coisas estão bem, por incrível que pareça. Porque não tem como você ser atingido por algo de Deus, não tem como você ser tratado por Jesus e você ficar em silêncio. Não tem como. O que o Evangelho mostra? Que é impossível você ter tido uma bênção de Deus, vamos chamar assim, você ter tido algo do Senhor Jesus e você ficar em silêncio. Porque o discípulo ele não consegue fazer outra coisa a não ser testemunhar, a não ser pregar. Isso é a característica do discípulo. Porque agora você imagina, ele não tem mais o problema no ouvido, ele não tem mais o problema na língua, ele agora está livre. Se ele está livre, ele não consegue ficar em silêncio. O silêncio não compete ao discípulo de Jesus. Quando existe silêncio nesse evangelho, você pode ver, está tendo problema. Quando tem silêncio, tem sempre uma ação maligna. Mas não, quando Jesus ele cura, e aqui não é a primeira vez que isso acontece, quando ele opera um sinal em alguém, quando ele cura, quando ele faz um milagre, e essa pessoa ela recebe isso dele, ela não consegue ficar em silêncio. O que o texto está falando para a comunidade? Que a comunidade, mesmo diante de tanta dificuldade, de resistências, de opressões, de perseguições, ela não vai ficar sem testemunhar acerca de Jesus. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz o surdo ouvir e o mudo falar. E aqui, claro, está ligando Jesus, como o texto disse, ao capítulo 1 do Gênesis, a sua ação da nova criação, né? Lá fala da velha criação e aqui é uma nova criação. Ele faz bem todas as coisas. Seria mais novo você ter um testemunho desse da multidão? Né? As pessoas falam assim, fulano de tal faz bem todas as coisas. Isso aqui é uma declaração da comunidade que representa Jesus como um agente divino. Porque quem só é divino, quem só é de Deus, que consegue fazer bem todas as coisas. Porque é Deus que faz bem todas as coisas. E viu Deus que tudo era bom. Então Jesus, ele tem essa característica para a comunidade. E o que é aqui? É o cumprimento da missão messiânica. Ele faz os surdos ouvir e os mudos falam. Então esse título foi muito bem escolhido. Jesus, ele faz bem todas as coisas. Vou passar para o irmão Isaías e para os irmãos comentarem. Muito bom, professor, muito bom. Como o professor falou, é um texto enigmático, muito interessante. E eu vou abrir para os irmãos perguntarem, né? Eu estava conversando com nosso amado decano Alvaci, e a respeito dessa fala de Jesus. Sempre que ele curava, sempre que ele fazia algo de bom para alguém, ele falava: ó, não fala para ninguém, não fala para ninguém. Ele sempre fazia, né? E eu estava comentando, João Carlos. Tá ouvindo, Mazo? Tu tá dormindo aí, hein, Mazo? Olha lá, hein? Aí, Jesus, imagina você mudo, João. Você mudo, ou você leproso, ou você com a mão mirrada, ou você com um problema. A comunidade sua ali toda sabe que você tem esse problema. Jesus te cura. Aí você chega, não fala para ninguém. Poxa, as pessoas vão ficar loucas. Ô, Mazo, tu tá falando, Mazo, agora quem foi? Quem foi? Quem foi? Ô, João, tu não andava, João, tu tá andando agora, João, tá correndo. Quem que te curou? As pessoas iam, né, fazer aquela pressão. Então, é interessante. Eu estava comentando com o Alvaci que, às vezes, olhando à primeira vista, parece um tanto quanto contraditório, né? Contraditório. É você receber o Wilton, que não tem carro, receber um carro aí importado, chega lá e a pessoa fala o que deu o carro, não Não fala tira para da ninguém. garagem. Exatamente, não tirar da garagem o carro, né?
Essa é a primeira fala que eu queria fazer para abrir para os irmãos. E a outra, o professor Wilton, a importância de ouvir primeiro para depois falar. Por favor, se eu poderia falar algo sobre essas questões. Sim, Zé, isso é o padrão oriental, né? O padrão semítico. Você pode ver que o Segundo Testamento, o Novo Testamento, ele sempre apresenta esse padrão, né? Apto para ouvir, tardio para falar. Lá em Atos também começa assim, né? As coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, né? Então, é sempre isso, é você estar sempre apto para você ouvir, para depois você poder testemunhar. Então, esse é o papel do discípulo. O discípulo ele só pode falar daquilo que ele ouviu, porque Jesus era assim. Lá em João, a gente vai ler isso, né? Ele fala que eu não falo de mim mesmo, eu só falo aquilo que eu recebi do meu pai, que ele ouviu de Deus. Então, esse é o padrão do discípulo, né? Primeiro ouvir, então, onde que o Senhor toca primeiro em nós? Ouvir. A gente geralmente tem muito desejo de falar, né? A gente ora para que Deus nos dê a capacidade de falar. Você vê que as pessoas têm essa necessidade de falar. O Rubem Alves, que o Marlon gosta, ele sempre falava isso, né? Ele falava, hoje existe muito curso de oratória, mas o que deveria existir é o curso de escutatória, porque poucas pessoas sabem ouvir, né? Sabem escutar. Professor, é a ausência da leitura também, podemos deixar de ressaltar, né? Porque a leitura é o ouvir pelos olhos, né? Exatamente. Mas naquela época era um número. Existem estudos que mostram que a porcentagem era quase É. 80%, né, de analfabetos, não é isso? E muito Inclusive, tem mais, estudiosos que Zé. dizem que Mais. Jesus. Tem estudiosos que dizem até que Jesus também não tinha essa leitura toda, né? Não tinha essa graduação como Paulo, por exemplo, né? Essa Exatamente. formação rabínica. Era, você imagina, o Marlon que sempre cita isso nas aulas dele, né? Quando ele fala que até os anos 1900 e pouco, o Marlon levantou a mão e ele vai falar aí, poucas pessoas eram alfabetizadas, né? A gente tinha essa dificuldade, não era igual hoje. O Marlon levantou a mão, fala aí, Marlon. Por favor, Marlon. Né, você está falando isso aí, né? Os irmãos estão falando isso aí. Eu nunca esqueço isso, porque eu estava numa aula com o Dionísio, num grupo de pesquisa, e ele falou que. Ô, Marlon, pode melhorar a tua Acho voz, que por favor? tá longe o microfone, Marlon. Vamos ver. Assim, é porque eu fico conectado no fone, aí quando eu estou no Isso. fone fica ruim. Melhorou? Agora melhorou, Melhorou, Né? melhorou. Então, tem um professor lá que o Wilton conhece ele, chamado Dionísio, que ele falou numa aula lá que provavelmente Jesus ele não era alfabetizado. Ele não sabia nem ler nem escrever, né? Aí o pessoal fala lá, mas e o Evangelho de Lucas? Não, aquilo ali já foi uma leitura posterior, de que ele pega, lê lá. Aquilo ali já foi uma leitura posterior, mas provavelmente ele não tinha acesso à leitura, não. Entendeu? Então, isso para muita gente parece escandaloso. Mas é como o Wilton falou aí, até o início do século XX, a maioria da população aqui no Brasil não era alfabetizada. E na Europa, na Idade Média, até meados da Idade Moderna, o que impulsionou a leitura das pessoas foi a reforma. Isso foi algo bom que a reforma trouxe. Mas até então as pessoas não tinham acesso à leitura. Exato. Amém. Obrigado, Marlon. Alguém quer falar? Irmã Jacira, por favor. É o seguinte, o pastor Wilton falou, peraí, que eu anotei aqui. Assim, que onde que ele estava não havia conflito. Aí pergunto eu, não havia conflito porque, pelo que eu li, entendi, só se eu entendi errado, o que pode acontecer? Ele estava em terra pagã, não estava em terra pagã. Exatamente, Marjacira. Exatamente isso. E em terra pagã ninguém ia questionar Jesus, meu irmão. Isso. Exatamente. Porque estava em terra pagã, né? Outra Isso. coisa que chamou atenção, porque isso aí me chamou muita atenção, em terra pagã, porque eu também senti isso, ninguém. Isso. E outra coisa, ele não estava nem sempre acompanhado pelos discípulos. Aí eu Exato.
discípulos ficaram lá na Galiléia esperando por ele. Por quê? Porque Isso. eles terra pagã numa caminhada itinerante. Por isso que os discípulos não estavam com eles. Outra coisa, no texto também fala em gestos significativos de Jesus, e que tinham mais ou menos 7 ações. Aí eu peguei, eu fui contar, porque eu achei muito. 7, eu fui muito. Aí eu falei, eu hoje vou ter coragem de falar perto dos outros pastores, né? Porque eu fico Imagina. depois para o senhor e na hora não tem tempo para ligar que minha vida está um corre, e aí eu fico na dúvida da vida e lá vai embora. Muito bem, vê se é isso. No caso, o texto hoje aborda mais surdos e mudos, ou aqueles que têm muita fala, mas tem uma gagueira muito forte, né? A ponto de Sim. falar ninguém compreender. Então, eu coloquei assim, não sei se está certo, estou perguntando se está certo. Uhum. Artigos de Jesus para curar os impuros. Aí eu botei entre parênteses, surdos e mudo. Aí eu já sei que é mudo ou aquele que gagueja muito. Vê se é Uhum. afastar a pessoa da multidão. Aí eu senti como o senhor, homem, homem, homem. Então eu falei, aí eu botei entre parênteses aqui para mim, entre aspas, doente. O doente, a pessoa que vai ser curada, né? O doente, afastar da multidão. Foi isso que eu senti. Aí eu botei Sim. isso no a primeira coisa que ele fazia, pegava a pessoa, afastava da multidão. Afastava da multidão, eu também pensei. Eu pensei, pastor, pelo amor de Deus. Por quê? Porque estamos em terra de estrangeiro, estamos numa terra pagã, não é Uhum. de Deus. Tá? Então, Sim. o cidadão afastado, e nem os discípulos dele estavam ali para fazer aquela roda, aquele negócio bonito, coisa e tal, e ajudar, não. Então, estava só Jesus. Muito bem. Aí veio, sim. Aí afasta e põe os dedos nos ouvidos, no ouvido do cidadão. No ouvido, aí eu Sim. botei no ouvido. Se é no ouvido, claro que se trata de um surdo. Muito bem. Agora, cospe. Eu fiquei pensando, meu Deus, cospe como? Bom, só se ele cospe, eu que pensei. Tudo é pensar, hein? Só se ele Uhum. cospe para poder vir saliva na boca de Jesus. Aí ele bota o dedo dele na boca dele mesmo e passa na língua do sujeito. Do sujeito. Uhum. O sujeito já é o quê? Já é um espírito o quê? Mudo. Mudo. Muito bem. Aí vem. Aí tocou. Por quê? A saliva, para os judeus, era uma espécie de terapêutica, era um algo terápico, terapia. Muito bem. Olha para o céu. Claro, olha para o céu que ele está buscando o Pai. Suspira, Uhum. suspira, 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 suspira. Bom, ele deve falar alguma coisa com o Pai que ninguém escuta, por isso que botou suspira. Fala, epa, significa abre-se. E aí acontece aquilo que todo mundo fala que é maravilhoso e que tudo que ele faz com muito esplendor e ele faz realmente querendo que todo mundo melhore. E outra coisa, não exige que ninguém tenha fé. Claro que não pode exigir que essas pessoas tenham fé nele. Por que que não pode exigir? Porque são pagãs. Só Uhum. chegarem até Jesus e pedir alguma coisa é porque alguma coisa eles ouviram. Então, eles acreditam e querem ver realmente o negócio acontecer. E acontece. Então, é onde eles ficam maravilhados, entusiasmados, felizes. E quem é que vai conseguir conter uma alegria, uma felicidade? Ninguém consegue conter uma felicidade. Ninguém consegue conter uma alegria, se não contar. Poxa, é aquilo que o senhor e o pastor Isaías comentou aí. Como é que você ficou curado, fulano? Quem te curou? De qualquer maneira, ia se comentar de Jesus. É necessário falar quem curou. Não foi um médico, não foi um curadeiro, não foi uma profetisa, não foi nada, foi Jesus. Aquele homem que se chama Jesus. Está entendendo? É isso Sim. aqui. Amém. Não sei se é errado. Obrigado, irmã Jacira. Maravilha, Muito irmã obrigado. Jacira. Que Professor, maravilha. antes do professor falar sobre essa questão da que a irmã Jacira falou, professor, eu fiquei arrepiado aqui. Um detalhe que ia passar despercebido, professor. Em terra pagã, ninguém questionou Jesus.
em terra, aqui, ó, aspas, Sim. santa, em terra santa, os crentes questionavam Jesus todo. Gente, o que é isso, gente? O Evangelho sempre mostra isso, né? A irmã Jacira teve esse. Cara, ei, Márcio, é mole um negócio desse, Márcio? Fala, Muito bom, professor. muito bom. O que a irmã Jacira fez foi o detalhamento do texto. Que coisa maravilhosa, né? Você vê que ela observou os gestos de Jesus, a questão geográfica, tudo que o texto aponta, ela foi no detalhamento. Isso é muito maravilhoso. É assim mesmo que é feito um estudo bíblico, né? E o que ela observou muito interessante. Por que a senhora acha, irmã Jacira, que não tem os discípulos com Jesus além da questão pagã? Por que os discípulos não estão com Jesus ali? Por que eles não são citados no texto? Eles não são citados ali, porque, naturalmente, porque no momento eles não sei, É porque é o porque seguinte, o texto, ele é um texto ele é um discipulado individual, vamos chamar assim. Ele é aquele texto que chama para responsabilidade individual do discípulo. Então, a senhora vê, como a senhora leu, afastou da multidão, a nossa atenção fica onde? Em Jesus e aquele homem. Não tem discípulo para ajudar ou para atrapalhar, por quê? Porque a questão aqui é uma questão pessoal. É um ator que tem uma representação do discípulo. Então, quando eu leio esse texto, eu não tenho que enxergar ali um discípulo como Pedro, João, eu tenho que enxergar a mim no texto. Eu tenho que olhar para aquele texto e me enxergar naquele homem que está sendo curado por Jesus. Tremendo, hein? e Fala, tem João. Ô, professor, irmão, o texto é por demais interessante, mas aí a primeira pergunta que a gente faz, ou talvez o outro irmão faria, é o seguinte: se Jesus afastou todo mundo, a multidão, e não deixou ninguém com ele, quem fez o relato? Quem viu? Será que Jesus contou? Será que o camarada depois falou para os outros, ele fez assim? Como é que se entende essa narrativa se não tinha ninguém, inclusive lá no enforcamento do Judas? Quem viu o cara se enforcar? Aí a gente, pô, esses relatos aí É, foi uma construção, para entender. Por outro lado, a gente sabe que no primeiro século, né, da vida de Jesus, haviam muitos curandeiros, né? Era muitos curandeiros. E quando Jesus e Roma ficava cabreira com os curandeiros, porque sim. eles juntavam muita gente e a Roma ficava preocupada, dizendo, esses caras vão criar uma revolução aí. Jesus era visto como isso. Então, quando eu vejo que ele se afasta Sim. todo mundo, diz para o camarada, não fale para ninguém, eu acho que isso aí foi uma atitude política de Jesus. Porque, vamos imaginar, o meu ministério ainda não está pegado. Se esses caras ficarem na bronca minha, porque eu estou fazendo e juntando multidão, e o texto diz que é uma multidão, eles vão me pegar. Então, quer dizer, o Jesus, para mim, era um curandeiro também, é um terapeuta, era um curandeiro. Por quê? A saliva, como o Isaías leu, né, ela é vista como uma terapia, né, uma terapia. Jesus ele fazia cura física, curava cego, surdo, paralítico, leprosos. E os curandeiros da época também fariam essa coisa, né? Eles usavam palavra mágica, usavam gestos. Jesus também fazia isso. Então, Jesus, comparado a esses curandeiros, a diferença é que os curandeiros cobravam, né? Eles cobravam e Jesus não cobrava. Então, essa é a diferença. E essa questão da cura, da erva,
a gente vai em Flávio Joséfo e ele fala que os caras tinham a influência de Salomão, que Salomão, a sabedoria dele também, ele fazia cura, ele fazia Uhum. exorcismo, Jesus era exorcista. Então, a gente fica, ao ler o texto e interpretar, diz assim, como não comparar Jesus com os curandeiros da época dele? Qual é a diferença? Né? O que o Marcos queria mostrar para quem lê esse texto a realidade de Jesus? Jesus é diferenciado, mas fazia as coisas como os outros. Né? Com toda a especificidade, ele era idêntico aos camaradas. O que os caras faziam lá, o que o Moisés fez lá, né? Os caras faziam, Moisés ia, fazia. Então, né, como é que a gente pode Uhum. entender essa dicotomia aí, professor? Muito bom. O Marlon levantou a mão. Quer falar, Marlon? Sim, sobre a fala do irmão João Carlos, que foi excelente, e que ele fez uma comparação muito significativa de Jesus com as pessoas do tempo dele, né? Só uma coisa que eu queria falar, que é um termo que é utilizado, eu não sei se eu falei aqui na semana passada ou se eu falei em outro lugar, eu não me lembro. O Pagola, ele usa o termo mago, né? O termo Uhum. mago. Porque o termo curandeiro, ele já é ligado a curandeirismo na nossa época, já tem uma outra significação. O termo mago é hoje mais aplicado dentro de um contexto histórico da qual Jesus estava inserido. O Wilton sabe disso, que ele trabalhou aquele livro Jesus, Aproximação Histórica, né? Então, Uhum. o termo seria o termo mago, mas a aplicação foi corretíssima do nosso irmão João Carlos. Sem dúvida. O João sempre com as questões bem interessantes do texto, né? Com certeza, ele é um relato teológico, né? Ele é um relato teológico que demonstra isso que a irmã Jacira falou, a questão de Jesus no discipulado pagão, por isso que são repetidos alguns padrões que já tinham sido vistos junto das terras judaicas, vamos chamar assim, né, entre o povo judeu, porém sem a perseguição, como foi colocado. E talvez, João, eu já li uma vez um comentário que dizia o seguinte: a diferença de Jesus, como você colocou, a questão de não cobrar, né, embora alguns lares comentem que não cobravam também, mas a maioria cobrava. Tanto é que isso passou a ser até visto pela igreja primitiva, vamos chamar assim, né, como o ato de um falso profeta, né? Lá na Didaquê vai ter lá, se pedir dinheiro é falso profeta. E outra coisa é que nesse relato não tem esse sinal, mas o Marlon colocou lá simonia, né? A gente tem lá Atos 8, Simão, que quer pagar para ter o poder do Espírito Santo e tal. Agora, eu já vi assim, o que nessa questão das curas trazia uma diferença e que causa até um espanto no Evangelho de João, não aqui, por isso que é um texto difícil, né? Agora eu vou cruzar, não gosto de fazer isso, mas vamos cruzar os textos. É a questão da vista aos cegos, né? A cura de um cego. E aqui no Evangelho de Marcos, isso é bem relatado, não nessa passagem, né? O interessante é isso, como o João observou. Se você observar, o milagre que está no centro do Evangelho segundo Marcos é a cegueira, é a cura da cegueira. Por quê? Esse aí ninguém tinha feito até aquele momento. E em João eles reafirmam isso dizendo, né? Nunca vimos tal fazer isso. Ou seja, era algo inédito. Eu até falo, deixo aqui um ponto para a gente pesquisar mesmo isso, né? Eu nunca vi nenhum relato que mostra nos tempos bíblicos alguém que foi curado de cegueira, a não ser em Cristo, né? Você vai ter lá depois, nos apóstolos e tal, mas até Jesus você vê que em João tem esse relato. Então é uma questão interessante que o irmão João coloca para a gente, porque o que a comunidade quer passar com esse texto? Esse silêncio. Era para a comunidade ficar em silêncio no tempo da perseguição romana? Ou era um silêncio que eles estão tendo por medo? E aí o texto está dizendo, não tenha medo. Né? É uma pesquisa que pode ser feita, né? O Marlon que trabalha com pesquisa aí é uma coisa interessante, porque
esse silêncio ele não é obedecido. Então, quando a comunidade lê, o que ela está observando? Será que alguém mandou eles ficarem em silêncio? Mas o texto fala que é o próprio Cristo. E eles desobedecem Jesus. Então, será que a comunidade naquele momento ela estava em silêncio diante das coisas que Jesus estava fazendo através dos discípulos, através do Espírito Santo, né? Ou será que ela estava dando um testemunho errado? Aí entra essa questão, João. Ouvir para depois falar. Será que tinha gente na comunidade falando coisas equivocadas que estavam levando os discípulos a serem perseguidos? É um ponto interessante. A cura, eu sei que a diferenciação, eu já li, é na cegueira. E esse texto não trabalha a cegueira, né? Ele trabalha essa questão mesmo do mudo e surdo. Então, de fato, aqui não é um texto que vai abordar essa diferenciação de Jesus para com os outros. Agora, quando a gente vê a cegueira, sim, quando fala, nós nunca vimos tal fazer isso, né? Ou seja, nem lá entre os curandeiros ou os magos da época havia alguém que curasse um cego de nascença, né? Como Jesus fez. Mas é um texto a ser pesquisado, sim, porque é um relato teológico, está ali a construção de Jesus com aquele, não tem nome, é um ator ali que é representativo. E por que do silêncio e por que dessa tratativa que Jesus faz, esse detalhamento, né? Falta isso para a gente. O Marcos ele não é detalhista, mas aqui você vê que ele coloca alguns pontos interessantes. Ele não explica, né? Se ele não explica, é porque a comunidade já entendia. Então a gente fica sempre naquele gap, né? A comunidade entende, mas nós temos aí que pesquisar porque a gente não tem essa informação direta. Não sei se o João ou o Marlon querem complementar. Né? Só para complementar, eu li alguma coisa com relação a, a Salomão, que era exorcista, também fazia cura, fez vários textos sobre encantamento. E o Flávio Joséfo diz que ele viu um tal de Eliezer expulsando o demônio em frente ao Vespasiano, usando o nome de Salomão. Ele tinha um anel com a raiz, e aí colocou no nariz do camarada, e o demônio saiu, porque ele não era em nome de Jesus, era em nome Isso. de Salomão. Salomão era exorcista, tinha cura. Né? Aí interessante essa associação. Não, tira Jesus do enfoque e coloca Salomão como sendo um sábio que tinha de Deus toda a sabedoria, o exorcismo, a cura. Interessante, eu fiz a pesquisa, eu falei, interessante essa ideia. Essa questão do Salomão e do exorcismo. O exorcismo a gente vê nos deuterocanônicos, tem lá a questão do exorcismo, tinha lá o peixe, né, que assava lá e espantava os espíritos. Os próprios fariseus, eles expulsam os demônios, né? Jesus mesmo fala, se eu expulso por Beelzebul, por quem que expulsam os vossos filhos? E essa questão de Salomão, ela é sempre invocada, que você vê que até em rituais, vamos chamar assim, de ocultismo, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas não dá um sentido muito assim, pejorativo, né? Em rituais de ocultismo, você vê lá livros como Clavículas de Salomão, que fala que é uma sabedoria que era transmitida e que havia toda essa questão mesmo, né, de lidar com os espíritos por causa da sabedoria de Salomão. Talvez uma outra coisa para pesquisa aí para o Marlon, para o João, né? Aqui está alguém que é maior que Salomão, né? Será que havia ali também uma disputa sobre isso, né? Não só a questão templária, mas a questão de Salomão como sabedoria ou até de algum poder mágico que ele tinha, né? É uma questão interessante. Professor, e o interessante obrigado, Arnaldo. Deus é contigo. Não convidou ninguém para comer bolo, né, Arnaldo? Márcio está dormindo, Arnaldo. Márcio está dormindo ali, Márcio. Mas, professor, essa narrativa de cuspir, por que Jesus não ordenou? Por que Jesus não sei, colocou a mão na boca do cara? São umas narrativas muito. Isso talvez queira mostrar alguma coisa, professor? Sem dúvida, Esse Zé. detalhamento?
Cada relato ali, cada expressão, ela tem um significado ali para eles, sem Que dúvida. aquela comunidade entendia. Entendia, sem dúvida. Aí você tem que fazer o quê? Por aproximação, buscar evidência interna, evidências externas, como o João citou aí, Flávio José, ou as práticas curandeiristas da época. Tem sempre o significado. E, principalmente, eu achei muito interessante a explicação que o comentarista faz. Ele joga lá no Gênesis, né? Ele faz isso aí, jogando na questão da nova criação. É muito legal o que ele faz. Exatamente. Então, assim, você pode ver, Isaías, que esse relato, como o João e o Marlon colocaram, ele é um relato estritamente teológico. Ele tem um alto valor teológico. Quando você pegar um detalhamento no Evangelho de um personagem que não tem nome, de um ator que não tem nome, você está diante de um relato teológico que ele tem uma mensagem muito profunda para aquela comunidade, diante daquilo que a comunidade está vivendo naquele momento. Entendi. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Agradecendo ao Josimar aí, que está na área. O Josimar tá deitadinho ali, mas está ouvindo. Agradecendo ao Alvaci, ao Arnaldo, que está tendo aniversário lá, Wilton. Vamos sair daqui, vamos lá para o aniversário do Arnaldo. Vamos lá. Irmão Alex Dandro. Alex é benção. O irmão Alex Marlon, é meu amigão aqui da área. Né? O irmão Marlon, como sempre. A irmã Jacira, hoje ela foi... cirúrgica, né? Foi cirúrgica a irmã Jacira hoje. E o João, aquela contribuição sempre abençoada. Isaías, eu queria combinar com vocês, perguntar para vocês o seguinte, não nessa próxima semana, na outra, na quinta-feira, eu creio que eu terei que ir em São Paulo. Eu queria perguntar para vocês se eu posso deixar com o Marlon, para que o Marlon dê a aula na quinta-feira. Por favor. Passo já o texto com antecedência para ele, né? Aí o Marlon já lê, aí também ele fica alternando comigo aqui, para vocês também verem outro modelo aí de professor. Essa dupla aí é abençoada demais. Aí o Marlon também vai lecionando aí. Eu gosto de estar aqui ouvindo as aulas do Wilton. Eu gosto de estar aqui. O Wilton tem muito conteúdo. O Marlon, a dobradinha Marlon, João e o Isaías no comando, dá tudo certo aí. Bênção pura. Então, eu gostaria de agradecer aos amados irmãos. Isso, não nessa quinta-feira, lá na outra, 26, eu acho. Peraí, não, hoje é dia 11, né? 25. Isso. 25. O Wilton. Pois é isso. Dia 18, não é isso? Semana que vem? Isso, dia 25. Aí o Marlon dá dia 25. Ô, Wilton, nós estamos eu e o Mazo estávamos orando ao Senhor para abrir um pequeno grupo aí no Bom Pastor, né? E eu creio que chegou essa hora. Maravilha. Então, essa oportunidade, um pedido de ajuda de um amigo nosso que está afastado dos caminhos do Senhor, está meio perdido, mas eu vejo um futuro muito grande nesse pequeno grupo. E, com certeza, desse pequeno grupo vão se replicar e multiplicar muitos outros pequenos grupos. A gente faz aquele detalhe no máximo 20 pessoas, né? 20, 18 pessoas, para não ficar muito cheio. Perfeito. E eu creio que Jesus vai salvar muitas vidas ali. Se começar a chegar a 25 pessoas, ele já divide. Multiplica. Fala, Arnaldo. E ele foi uma pessoa que foi usada de maneira sobrenatural para me alcançar. O Espírito Santo de Deus usou muito a vida dele. Tá vendo? Para me alcançar. Eu estava no espiritismo, macumbaria, Deus usou de maneira sobrenatural. E hoje em dia, triste ver ele na situação que ele se encontra, né? Exatamente. Mas Deus faz essas coisas. Eu queria pedir, por favor, que o Arnaldo orasse ao Senhor. Tem mais alguma consideração, professor Wilton? Não, está ótimo, gente. Foi maravilhoso estar com vocês. Alexandro, Alvaci, Mazo.
Tudo na bênção, tudo na bênção. Foi uma bênção aula Amém. hoje. Deus Irmã continue Jacira, abençoando nenhuma os irmãos. consideração, né? Deus Então continue vamos te lá, abençoando. terminando aqui, todos lá para a cantina para comer o bolo do Arnaldo, lá do filho do Arnaldo. Maravilha. Arnaldo, pode orar, por Tem favor? uma galera, tem um pouquinho de pessoas que saíram da igreja e vieram para cá, estão aguardando o salgadinho chegar aqui. Opa, Não fala isso, Aí. não fala isso. vamos para lá. Amém. O Márcio está aí perto, ó, o Márcio está aí pertinho, hein? É Márcio isso, vai mas aí está pegar quase o dormindo carro. já. Amém, amém. Soberano e eterno Deus, com graça que nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, privilégio ser igual, Pai, de tu um dia achar graça em nossas vidas. Eis aí, nossos irmãos, nossas irmãs aí, por diante de ti, cheio de fome e sede da tua palavra, da tua presença. Venha nos fortalecer, Pai, nesse tempo tão vil e tenebroso em que nós temos visto tantas coisas terríveis acontecer. Nos dê esse ímpeto, essa vontade, esse anseio, Pai, de poder te conhecer mais através das tuas santas sagradas escrituras. Nos fortalece, nos dê uma noite de sono abençoada na tua presença. Senhor, que as suas misericórdias sejam latentes em nossas vidas, Pai, mas venha usar nossa vida para alcançar outras vidas, Pai. Nós sejamos, Pai amado, um referencial para poder alcançar vidas que estão por aí, Senhor Deus, se perdendo, Senhor Deus, desgostosas, Pai. Seja conosco, Pai, em todo o tempo, onde quer que nós estejamos, ó Deus. Assim nós oramos, gratos por essa oportunidade, no nome do Teu Filho e Teu sangue do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Graças a Jesus. Deus. Valeu. Glória Amém. a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos Amém. lá comer aquele bolo antes que o salgadinho chegue, que vai chegar quentinho, Márcio. Vai chegar quentinho o Valeu. salgadinho. Benção.